Graça e paz, meus amados irmãos. Eu convido os amados a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, nós leremos do verso 1 ao verso 26. E a palavra do Senhor nos diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Jabadi, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra não cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então o que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo.
Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós temos aqui o relato da história do teu povo num momento importante de domínio da terra prometida, em que a aliança do Senhor havia se quebrado. Se quebrado da parte do povo, pela sua infidelidade, pela sua desobediência. E, ó Deus, nós vemos aqui algo importante, algo que, embora mesmo na história do seu povo foi incomum, mas nos traz, ó Deus, um ensino precioso da tua palavra, que adverte-nos e implanta temor no nosso coração diante de um Deus que é santo, de um Deus que, sim, estabelece uma aliança conosco por causa do seu amor eterno, mas um Deus, ó Deus, que cuida também de nós, cuida, ó Deus, dos nossos atos e requer santidade em cada um deles. Ó Pai amado, eu peço que no nome santo de Jesus, que o Senhor conduza os nossos pensamentos nesse momento, que o Senhor pastoreie o nosso coração sob a autoridade da Tua palavra, e que, ó Deus, sejamos tocados por Ti mesmo, com a Tua palavra, porque ela é instrumento da ação do Senhor. Que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa-nos e ensina-nos, ó Deus, a temer, com santo temor, e amá-lo com temor de pecar e ofender ao Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. É interessante a gente sair de uma região para outra e morar em São Paulo, né? Sei que alguns irmãos não são de São Paulo, estão morando em São Paulo, alguns talvez de forma indefinida, outros de forma provisória, mas vindo de uma região do norte para cá, e conhecendo outras regiões, é interessante como em São Paulo existe uma característica muito forte quando você fala duas palavras simples: privacidade e individualidade. Essas duas palavras, elas valem ouro aqui, né? As pessoas, elas zelam muito por questão de a minha privacidade, né? E por vezes isso acaba que afetando também o comportamento e o estilo de vida da vida cristã, em que as pessoas, elas vivem, se encontram, passam a semana, entra o mês, vira o ano, e às vezes você não sabe onde o outro irmão mora, né? Ou você não sabe das necessidades dele. Eu não sei, não estou aqui insinuando que isso acontece com os irmãos, espero que não, mas é algo muito comum em São Paulo. Por exemplo, nós já estamos morando no nosso apartamento por volta de 3 meses e meio, e esta semana, pasmem, pela primeira vez eu vi a cara do meu vizinho, né? Eu fiquei, tanto que quando eu voltei, eu fui levar o lixo lá no subtérreo do prédio, voltei, eu falei para ele assim, eu vi o vizinho. E assim, qual a diferença você ver o vizinho? A questão é porque parece que eles fazem questão de nem sequer fazer barulho algum. Primeiro, eles não têm criança como nós temos 2. Né? E criança faz barulho, brinca, grita, não obviamente a lá vão ter, mas tem aqueles ruídos comuns de criança. E parece que do outro lado do hall, porta a porta do meu apartamento, não tem ninguém. Silêncio total, nós não sabemos, chegamos até a pensar que não estava mais ninguém morando ali, ou haviam se mudado em algum momento. Mas isso mostra, de certa forma, como que privacidade e individualidade são duas coisas que afetam a vida. Há algum problema em privacidade? Não. Depois de um dia cansado de trabalho, você quer ter o seu aconchego,
Você quer chegar na sua sala, na sua casa, você não está muito afim de conversar com muita gente, dentro do metrô, dentro do ônibus, alguma coisa assim, você já conversou com muita gente, você já resolveu muito problema. Algum problema na individualidade? Não. Você gosta do seu canto, você gosta das suas coisas, você gosta do seu jeito, da sua cara, da sua marca, do seu estilo. O grande problema é quando isso começa a nortear e a definir a nossa vida espiritual. Quando nós queremos viver a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus de forma muito isolada. Ou quando nós queremos viver a nossa comunhão com Deus, mesmo num culto solene, corporativo, familiar, coletivo, pactual, mas nós, no meio de todo mundo, somente eu e Deus. O grande problema, que aí desdobra no outro passo, que é tão perigoso quanto, é quando então nós começamos não só a viver a nossa vida espiritual com Deus, nossa comunhão com Deus, mas começamos a achar que podemos pecar e tratar dos nossos pecados, eu e Deus somente. E mesmo quando nós temos em situações de graus, pecados mais graves, mais escandalosos, mais destrutivos, mais perigosos, nós corremos o risco de pensar também que nós não devemos prestar conta para ninguém, que isso não tem nada a ver com ninguém, que isso é um problema meu, que o meu pecado não afeta a minha família, que o meu pecado não afeta a minha igreja, que o meu pecado é um problema meu, que vai acontecer na minha privacidade, vai se resolver na minha privacidade, e eu sou um indivíduo e eu não tenho que prestar conta para ninguém. E aí a coisa começa a criar-se e a desdobrar em graves consequências a partir daí. Nós vemos aqui, irmãos, uma situação em que Deus quer tratar do povo. E é por isso que ele começa dizendo no verso 1, que os filhos de Israel prevaricaram, ou seja, eles foram infiéis com aquilo que eu ordenei a eles, que eu proibi a eles. Então, observe bem que embora um homem peca, mas Deus ele quer tratar do povo. E aqui nós aprendemos já uma primeira lição, que não existe pecados isolados. Todo pecado ele está conectado com outro pecado, e todo pecado ele também desencadeia outros pecados, em você ou em outras pessoas. Isso é inevitável. Então, por isso que nós devemos, ao conscientizar, ao perceber, ao sermos convencidos pelo Espírito Santo de algum pecado, segundo a palavra, em que contrariamos, em que transgredimos a lei de Deus, nós já devemos procurar barrá-lo e tratar deles, porque ao alimentá-los ou domesticá-los e cuidar deles ali como sendo um pecado aparentemente inofensivo, um pecado doméstico, né, que nos causa um certo prazer, um certo bem-estar, entre aspas, e que pensamos então que ele não vai causar grandes estragos, afinal de contas é apenas um pecado do qual eu tenho domínio sobre ele. Eu consigo parar a qualquer momento, eu consigo vencê-lo facilmente, é um pecado que é meu, não afeta a minha família. E o grande detalhe é que todo o nosso pecado, ele acaba causando um impacto que vai além de nós. Isso fica claro aqui quando nós vemos então a estrutura da narrativa. O capítulo 6, 7 e 8 faz parte de um bloco dentro do livro de Josué. O capítulo 6, nós vemos então Deus dizendo para o povo: olha, façam assim, vocês exercerão guerra, vocês irão para a guerra, mas vocês não pegarão em armas, vocês darão a volta em Jericó, vocês tocarão trombetas, vocês levarão a arca, e eu vou derrubar, eu vou derrubar essa muralha, pronto. E a ordem foi: não pegue nada, e eles cumpriram isso aí. O grande detalhe é que no meio de toda aquela multidão, um homem, pensando que ninguém estava vendo, pensando que ninguém sentiria falta, afinal de contas, imagine bem, era uma cidade enorme, tinha muitos destroços, tinham muitas casas, era uma cidade que deveria ter muito ouro, devia ter muitos metais. Ninguém tinha contabilizado antes. Ninguém poderia saber se ia faltar uma barrinha de ouro, algumas moedas de prata. E quem ia sentir falta de uma capa babilônica? Ninguém.
Primeiro, que ela ia pertencer a mortos. Quem que ia depois reivindicar algo que foi roubado? E detalhe, o problema é que ele não estaria roubando do morto ou de mortos, ele estaria roubando de Deus. Só que ao roubar de Deus, e por que estaria roubando de Deus? Observe bem o capítulo 6, verso 18 e 19. Tão somente guardai-vos todas das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, isso irão para o seu tesouro. Verso 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Não somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Esses objetos deveriam ser consagrados a Deus. Esses metais nobres e metais que poderiam ser forjados, o ferro no caso, para ferramentas dentro do tabernáculo e para o uso do tabernáculo, deveriam então ser consagrados, dedicados, separados, uso exclusivo do Senhor. Quando Acã rouba aquela barra de ouro, aquela prata e aquela capa, ele estava roubando de Deus. E o grande detalhe é que ao roubar de Deus, ele estava duplamente se tornando ladrão. Ele roubava de Deus um objeto que deveria ser consagrado a ele, mas ele estava roubando também do povo a promessa da bênção. Porque Deus tinha dito para eles lá no verso 18, guardem, evitem, cuidem de não pegar aquilo que está condenado. Porque quando vocês pegarem aquilo, vocês se tornarão amaldiçoados. Então ele estava roubando, de certa forma, também a bênção do povo de Deus. E é por isso que, como membro da aliança, como membro do povo de Deus, agora, Deus conhecendo todas as coisas, o texto diz que os filhos de Israel prevaricaram, eles foram infiéis nas coisas condenadas. Esse é o ponto. Uma coisa que nós precisamos observar aqui, irmãos, dentro dessa condenação e dessa dependência, é a fragilidade do povo. O grande detalhe é que sem a bênção de Deus, e se você já leu o livro de Deuteronômio, quando fala a preparação do povo, e agora os capítulos iniciais de Josué, quando fala então do preparativo deles de entrarem à terra, em todo momento a coragem deles, a ousadia deles, o vigor deles, se baseava em saber, Deus está conosco. O Deus de Jacó luta a nossa batalha. O Senhor e a bênção dele é quem nos protege, é quem nos livra de todo mal, é quem nos conduzirá à vitória. Eles tinham plena certeza disso. E isso é algo que todos nós sabemos. Não depende da nossa destreza, não depende da nossa habilidade, não depende da nossa inteligência, não depende do nosso currículo, não depende do equipamento que dispomos, depende sim em Deus nos abençoar, em Deus estar conosco. E é por isso que lá em Romanos 8, verso 31, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Depende do Senhor, e Ele conosco. Só que o grande detalhe é que o povo não sabia até aquele momento que Deus havia condenado eles, porque eles haviam pego as coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. O detalhe é que agora de Jericó, indo para a cidade de Ai, é interessante porque a palavra Ai significa ruínas, então deveria ser uma currutela, usar uma expressão mais moderna, né? Uma cidadezinha lá, desprovida de recurso, provavelmente não deveria ter muralhas, pelo próprio nome Ai, que significa, como eu disse, ruína. Era uma cidade pequena, tanto é que numa breve avaliação dos espias, disseram, não, manda lá 2, 3 mil no máximo, a gente vence, fácil essa batalha aí. Eles estavam seguros em si mesmos. Observe bem, irmãos, é interessante como que Deus, ao tratar do pecado de um, inevitavelmente Ele também trata o pecado de outros. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Quando alguém na nossa família cai em pecado, envolve-se em pecado público, escandaloso, danoso, vergonhoso, doloroso,
não é só ela que começa a ser tratada em pecado. Especialmente quando é alguém mais próximo, como um pai, um irmão, um filho. O nosso coração também começa a sofrer junto, a envergonhar-se junto. Nós começamos a confessar nossos pecados com mais temor. Então, nós vemos aqui que, mas Deus estava tratando de Ai. Sim, mas observe bem que o coração do povo, diante de uma vitória tão grandiosa como Jericó, olhando uma cidadela tão insignificante quanto Ai, uma ruína, eles falaram, vamos chegar lá e vamos massacrar aquele povo lá. E é interessante que quando eles vão para lá, o texto diz que eles perdem aquela batalha. E nós devemos lembrar que a coragem depende do Senhor. Até a nossa coragem. A psicologia moderna diz que a autoestima, né, é o segredo da felicidade. Algumas pessoas na área de treinamento, de coaching ou qualquer coisa assim, dizem que o que é importante é você ter segurança pessoal, né? Você ter domínio próprio, você saber confiança em si mesmo, e aí você vai vencer todas as coisas. Bom, o budismo, o shintoísmo e todas essas filosofias orientais, Seishonoye, etc., tudo ensina esse tipo de coisa. Eu falo com propriedade porque, como a gente é descendente japonês, parte da minha família que já morreu, os Tokashi, os Nagashima, eram tudo shintoísta. Então eu estou cansado de ouvir esse tipo de... Eu cansei de ouvir esse tipo de conversa. Você precisa confiar em você. Mas observe bem que o texto aqui diz que quando eles foram, eles perderam. E pelo menos uns 36 israelitas, daqueles quase 30 mil, morreram. Bom, se nós pensarmos em termos de estatística em guerra, é um grupo insignificante. Quase 3 mil soldados. Você pensar num pelotão de quase 3 mil soldados, indo para um inimigo, um confronto com o inimigo de um grupo bem menor. E eles conseguirem matar 36 dos seus. E o pelotão todo perder a moral. E se sentir intimidado e sair fugindo. Bom, humanamente falando, isso aqui não seria motivo. Mas aí nós devemos lembrar que a coragem e aquele que diz ser forte e corajoso é o Senhor. Eu não sei se vocês já experimentaram em estar em algum momento da sua vida confiantes, firmes, corajosos, e de repente a palavra de uma pessoa qualquer chegar e te desencorajar, e você de repente se sentir covarde diante dela. A palavra é essa mesma. Você se sentir intimidado, você se sentir intimidado a tal ponto de ficar com medo até de falar, e de falar até errado diante dela. A Bíblia chama isso de temor de homens. E a Bíblia nos revela que é Deus tratando no nosso coração, em tirando-nos a coragem do Espírito Santo, a ousadia do Evangelho, em vivermos a imagem de Cristo, para mostrar quem nós somos no nosso coração, quando Deus, que é a nossa força, Ele não nos fortalece. E observe bem que são pecados. Então não era só o pecado de Acã que estava oculto. Deus começa a trazer à tona os motivos do coração, em quem o povo realmente estava confiando. E como Deus começa a desvendar e a trazer à tona para poder tratar de todo o povo. E é por isso que também, não só por causa do pecado de Acã, o povo estava sendo infiel ao Senhor. Mas observe bem, irmãos, ainda que nós precisamos esclarecer um ponto importante na estrutura de todo esse capítulo. O que nós poderíamos chamar de solidariedade pactual, né? A pergunta é, por que o pecado de Acã trouxe maldição sobre toda uma nação? Cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Porque o que tem a ver o pecado de um em amaldiçoar Deus, toda uma nação? E a resposta é porque havia uma solidariedade pactual. Esse é o ponto. Deus ele estabelece a estrutura de governo do seu povo a partir dessa solidariedade pactual. Os anciãos, os sacerdotes, os profetas, posteriormente os reis, um homem podendo falar em nome de todos,
um homem podendo representar a muitos. Mas o que é curioso, o que é sui generis, o que é incomum nesse texto, e é interessante porque esse episódio de Deus amaldiçoar o todo a partir de um, acontece apenas aqui, então o coletivo, de uma forma bem abrangente. Mas é interessante porque isso acontece de uma forma incomum, aqui nesse caso. Porque o normal é Deus fazer-se revelado, conhecido, a sua vontade manifesta, a direção dele então conduzindo através dos ofícios, através da liderança. É incomum o pecado de um tornar-se motivo da destruição do todo. Então nós temos aqui uma situação incomum. Mas o critério usado ainda é o mesmo. Talvez uma escala bem menor. Nós vemos hoje em termos de bloco quando falamos de família da aliança. Obviamente, nós não podemos dizer que a maldição, no mesmo sentido, acontece, por exemplo, quando um marido, ele quebra os seus votos maritais, os seus votos matrimoniais. E ele então se torna infiel à sua esposa, ou a esposa ao seu marido. Nós sabemos que a família toda sofre. Mas não podemos dizer na mesma proporção, no caso de Acã, que todo mundo está em igual pecado. Então não é a mesma coisa. Então nós não temos nenhuma situação hoje que poderíamos comparar a este caso. Então nós vamos pontuar duas coisas. Primeiro, eu não posso dizer que essa forma de Deus tratar coletivamente, por causa do pecado de uma só pessoa, é algo que não acontece mais. Então eu preciso tomar cuidado, tá? Então olha, isso aqui foi só lá em Acã, nunca mais aconteceu, não vai acontecer mais, então a gente tem que tomar cuidado. É possível sim que Deus possa querer tratar do todo, manifestar o pecado de um, e aí, por causa do pecado de um, ele ter que resolver o tratar e corrigir todo o grupo. Isso é possível. Falando de forma mais clara, alguém me pergunta assim, pastor, então é possível hoje, alguém aqui dentro da igreja, né, está em algum pecado contumaz, insistindo no pecado, sem arrependimento, e a igreja toda não sendo abençoada por causa do pecado de um? A minha resposta é, eu não posso dizer que essa forma de Deus tratar cessou. Agora, qual seria o critério que Deus usaria? Eu não sei. Então, causa mais complicação do que facilidade. Porque no caso de Acã, você tem uma situação muito pontual, muito clara. Ninguém deveria pegar dos despojos de guerra. Ponto. Acã foi o único que pegou. Então, como ele era o único que pegou, o único pecado dele tornou-se pecado para todo o povo. E aí a maldição sobre todo o povo. A pergunta é, se nós falássemos, ou tivéssemos que concluir, é possível hoje alguém aqui estar em pecado, e o pecado desse irmão ou dessa irmã ser motivo da igreja não estar sendo abençoada financeiramente, em termos de crescimento, em termos de alguns projetos, alguma coisa assim? A resposta é, não é possível nós avaliarmos. Por quê? A resposta é simples. Não existe um pecado pontual sendo acusado de forma antecipada pela palavra de Deus. Esse é o ponto. Agora, se há algum pecado que ele é de influência e ele é estrutural em toda uma comunidade, e se os irmãos, conhecendo o pecado deste irmão, se omitem em tratar, ou pior, se orgulham do pecado dele e ainda causam um certo protecionismo no pecado dele, aí observe bem, existe um compromisso voluntário, existe um compromisso consciente, e aí Deus pode tratar do pecado daquele irmão, para poder tratar do pecado de toda a igreja. Entenderam a situação, irmãos? E aí nós temos um exemplo claro disso, 1 Coríntios capítulo 5, quando vemos lá um jovem que tinha relações sexuais com a esposa do seu pai, e Deus disciplina ele, e Deus repreende toda a igreja. Então nós temos uma situação muito clara. Bom, mas o fato é que aqui em Acã, no caso do pecado de Acã, havia um aspecto espiritual de solidariedade pactual. Mesmo que a maioria do povo
e aí quando falamos maioria, é maioria esmagadora, porque nem Josué sabia, e nem sequer podemos dizer se os familiares, a esposa, os filhos deles sabiam. Um comentarista falou assim, olha, por que a esposa, os filhos, os animais, todo mundo foi morto? Porque eles sabiam do pecado de Acã, e aí eles se tornaram cúmplices em saberem e não denunciarem. Bom, o texto não diz. Nós não podemos dizer isso dessa forma, porque se for assim, e os 36 que morreram antes? Eles sabiam? Não sabiam. Então não era o fato deles saberem ou não que Deus amaldiçoou toda uma nação e trouxe morte sobre toda a sua família, mas era o fato de haver um pecado que Deus queria trazer à tona, queria torná-lo manifesto, e Deus queria então tratar esse pecado. E para tratar, às vezes, e antes de torná-lo público, e antes desse pecado tornar-se então conhecido, às vezes Deus começa a trazer as consequências do pecado antes do anúncio do pecado. E é por isso que às vezes Deus estabelece consequências na nossa vida, irmãos. Quando, por exemplo, você ama a procrastinação, com essa palavra feia, né? É a famosa do, depois eu faço. Não, dá tempo ainda. Não, amanhã. Hoje não, mais tarde. Não, amanhã eu faço. Não, semana que vem dá tempo, e vai empurrando. Parece ser um pecado simples, inofensivo, né? O jeitinho brasileiro de última hora dá conta. E a gente começa então a fazer esse tipo de situação. Mas observe bem. Você às vezes perde de aprender mais, de conhecer mais, de estar melhor preparado, de ter melhor titulação, de saber responder aquilo que pode abrir portas, e as consequências são inevitáveis. São pecados às vezes que nós consideramos inofensivos, e esse é o grande problema de todo pecado, ele nunca é inofensivo. Não existe pecado inofensivo, não existe pecado tão pequeno que não possa condená-lo ao inferno. Mas o grande detalhe é que não é o tamanho do pecado ou a quantidade deles, é a ausência da graça de Deus. Só que o tamanho do pecado pode trazer-nos consequências e punições e destruições e males que podem tornar-se irremediáveis, porque inclusive o fato de Deus inclusive depois não querer restaurar também pode ser parte do tratamento de Deus conosco. É interessante que, para que isso fique claro, dentro dessa estrutura pactual, ou dessa solidariedade pactual, o verso 11 e o verso 12, Deus diz assim: Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco. E aí observe bem, até aqui havia uma situação de ignorância. Talvez quando Deus estava falando isso aqui, o povo começou a olhar um para a cara do outro, os anciãos uns para os outros, as lideranças iam olhar assim, quem fez isso? Quem fez isso? E aí ninguém sabia. Mas agora a palavra de Deus coloca a responsabilidade de uma forma pessoal, quando ele diz assim: e se vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada, eu vou continuar amaldiçoando vocês. Então observe bem, no sentido de uma culpa imediata, de uma culpa que seria responsabilidade deles, e que eles estariam assim pagando por algo que eles haviam praticado, eles não poderiam ser acusados disso, mas era a relação da solidariedade pactual, ou seja, o fato deles serem um corpo. Deus não estava ali tratando com indivíduos, Deus estava tratando com uma nação, com a sua esposa, com as 12 tribos. Então o privilégio de participar do povo de Deus trazia sobre eles responsabilidades do que acontecesse no meio do povo de Deus. É isso que acontece.
É interessante quando a gente olha as orações de Moisés, especialmente no capítulo 33, né? Quando por causa do bezerro de ouro, Deus diz assim, eu vou destruir todo esse povo. E aí Moisés se coloca diante de Deus, ante o povo, e diz assim para Deus, Senhor, nós pecamos. Isso faz uma diferença muito grande, irmãos. E é isso, como família, como igreja, a gente tem que aprender a orar com mais convicção. Senhor, nós temos pecado. Quando o irmão é disciplinado, nós levantarmos a voz ao céu com tristeza de alma e dizer assim, Senhor, meu irmão pecou, mas nós temos pecado, nós temos caído, a tristeza domina a nossa alma, nós temos ofendido o Senhor. E não olhar assim, ele pecou, o problema dele, ele mereceu. E uma indiferença dominar o nosso coração. É por isso, irmãos, que o pecado, ele é chamado poucas vezes na Escritura de loucura. E as poucas vezes em que ele é chamado de loucura, não é porque Deus não considera loucura, é por questão de significação. Para mim ser um pouco mais claro. Quando a gente usa demais uma palavra, a gente desgasta o significado dela, né? Semana eu ouvi uma piada e eu achei muito interessante. E resguardado aqui os gostos musicais, eu vou mencionar a piada sem dar nenhum valor de juízo, né? Alguém escreveu assim, se estão chamando Caetano Veloso de fantástico, como é que vão chamar o Sebastian Bach, né? Esse é o grande detalhe. Quando nós usamos palavras importantes de forma pejorativa ou descuidada ou para qualquer sentido, e quando nós precisamos usar uma palavra ou esta palavra num contexto de importância, nós não teremos. Nós temos pelo menos 3 usos da palavra loucura no Antigo Testamento. É interessante. E elas são aplicadas ao pecado. Você tem aqui em Josué, quando você encontra no verso 15, dizendo assim, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança. Observe bem aqui, esse indivíduo, representando toda a nação, dentro da solidariedade do pacto, ele quebrou. Não foram 600 mil homens, apenas um homem conseguiu ele quebrar em nome de todo um povo. Isso foi loucura. Abra comigo, por favor, lá em Josué, ou melhor, em Juízes, capítulo 19. Uma segunda situação em que a palavra loucura é utilizada. Juízes 19, verso 23 e 24. Conhece a história do levita e a sua concubina, né? Estava de viagem, e ele passando então pela terra dos benjamitas, eles então vão para a casa onde esse levita estava, e estes homens daquela cidade querem então abusar sexualmente do levita, daquela situação. Juízes 19, verso 23 e 24 diz assim, o senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Ele estava falando aqui de estupro coletivo. Minha filha virgem e concubina dele trarei para fora, humilhai-as, e farei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Então observe bem que a palavra loucura é usada em situações de extrema gravidade. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 12. Segundo Samuel, verso 12. Quando os 2 filhos de Davi
Amnon estava fingindo estar doente, e ele então diz para uma das servas: olha, eu vou aceitar comida, mas só se me for dado pela mão de Tamar. E ela vai lá. E quando ela vai, verso 11, verso 12, diz assim: quando lhes oferecia para comer-se, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Essa palavra, ela não é usada para qualquer pecado. Ela é usada para pecados graves, em que a bestialidade, a pessoa perdeu a noção de ser imagem de Deus, de ser humano, e passa a agir como um animal. Passa a agir de forma agressiva, ofensiva, de forma escandalosa, de forma que até mesmo o fato de nós mencionarmos essas coisas já nos traz constrangimento. E Deus diz aqui que em Israel, por causa do pecado de Acã, se cometeu loucura. Tamanha foi a gravidade do ato dele. Mas o detalhe aqui, agora, provavelmente usando as duas pedras, Urim e Tumim, foi se lançando sorte, de modo que foi escolhida a tribo, denunciada a tribo, o clã, a família e a subfamília, ou a casa, até cair na casa de Acã. E o detalhe então que agora você tem Josué confrontando Acã. E Acã, ele é exortado aqui, ele é repreendido, ele é evocado diante de um juramento a dar glória a Deus. É estranho isso aqui, né? Quando você fala assim, mas peraí, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. É que a palavra louvores aqui, nesse caso, é uma palavra que pode também ser traduzida por confirmar. Que no Novo Testamento embora em grego, mas é a mesma ideia. Quando você vai para o Novo Testamento, embora as nossas traduções trazem confessar, né? E nós estamos acostumados a falar em confessar pecado, mas a mesma palavra, a mesma ideia no Novo Testamento, ela tem continuidade. A ideia de confirmar. E a ideia de confessar, aqui em Josué 7, ou o uso dela, embora na língua grega, para confessar, também sendo possível traduzir por confirmar, é por uma questão muito simples. Primeiro, nós precisamos confirmar que nós desobedecemos a Deus. E essa é a grande dificuldade do nosso arrepender. Eu não sei quantas vezes no conselho, pastor, os presbíteros aqui, você exortando, ou antes ainda, né? Quando a gente faz a visita pastoral, para conversar com o irmão, que precisa comparecer à reunião do conselho, e de preferência ela ser réu, confesso, para que facilite todo o processo. E às vezes você está conversando com a pessoa e fala assim, mas você sabe que o que você fez é pecado? Ela diz, não, mas tem gente que faz coisa pior. Você sabe que o que você fez é pecado? Não, mas sim, pastor, não é assim, tão sério assim, não precisa pegar tão pesado, né, pastor? Mas é interessante que quando Deus nos convence pela tristeza do nosso pecado, removendo do nosso coração a alegria da salvação, entregando-nos à amargura que o pecado e ao estrago que Satanás pode fazer na nossa vida, como que convencidos pelo Espírito e pela palavra, com a palavra, como que sai de forma amarga da nossa boca, com plena convicção do nosso coração de, eu pequei. E às vezes demora. Muitas coisas nós sabemos que são pecado, irmãos, mas nós as fazemos sem peso nenhum de consciência. Mas quando o Espírito nos convence do nosso pecado, aí a gente consegue, convicto, e de uma percepção diferente e incomum, dizer assim, sim, eu tenho pecado. Mas observe bem,
que o caso de Acã, embora, obviamente, agora traz ao público a sua vergonha, e ele diz: eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E aqui nós temos uma situação interessante de se analisar. Primeiro, um dia antes, havia sido comunicado como Deus denunciaria aquele que estava em pecado. Que o processo seria identificar todas as tribos. Então levaria tempo, já pela manhã, todas as tribos estariam frente a Josué. Ele então poderia jogar as pedras Urim e Tumim com o sumo sacerdote e dizer: Judá, as outras 11 tribos estariam livres. Agora joga-se a pedra e clã de fulano, as outras famílias, os outros clãs sairiam. Agora a família de Beltrano, e elas sairiam, até chegar à subfamília, ou a família do grupo menor, a casa de Acã. E é interessante que, desde o primeiro momento que Deus disse: há pecado, e talvez, se eu falar assim, olha irmãos, né, em igrejas não presbiterianas, não reformadas, é comum às vezes alguém levantar e falar assim: olha, Deus está me revelando que tem pecado aqui. Não ajuda, né? Parece até brincadeira um negócio desse. Mas aqui nós temos uma situação muito clara. O pecado foi especificado, alguém roubou, alguém levou consigo, e alguém escondeu debaixo das suas coisas. Acã já devia saber assim: fui eu, é comigo. Mas em nenhum momento, desde o dia até virar o outro, e até ir o processo seletivo, até culminar na sua casa, em nenhum momento ele se adiantou e disse assim: fui eu. Pelo contrário, ele precisou ser repreendido em nome do Senhor, para falar a verdade, para confessar o seu pecado. E ainda assim a sua confissão ela foi inútil, porque não encontrou nela arrependimento. Irmãos, permitam-me apenas citar, nós não leremos. Há na Escritura pelo menos 6 situações de confissão de pecado, e uma última, que essa sim, vale a pena nós lermos, em que as pessoas elas disseram: eu pequei, e falaram isso de forma pública, diante do povo de Deus, ou diante de Deus, reconhecendo, de fato, inclusive o seu pecado pelo nome, mas sendo uma confissão inútil, sendo uma confissão improdutiva, infrutífera, porque faltava nele arrependimento. Nós temos, por exemplo, Faraó, lá em Êxodo 9, 27, quando Deus então mandando as pragas, e pelo menos em 3 ou 4 pragas, após vir a praga sobre a terra do Egito, ele se voltava e dizia assim: eu pequei. Mas se você quer saber se ele se arrependeu ou não, é só você esperar um pouco mais, ler o próximo capítulo. Você verá Deus endurecendo o coração dele, e ele pesando a mão sobre Israel. Mas ele diz: eu pequei. Você tem Balaão em Números 22, verso 34, quando Deus repreende a Balaão, e usando uma mula para humilhá-lo, ele olha e diz assim: eu pequei. Mas amando o dinheiro, ele vai lá e vai ainda tentar amaldiçoar, embora na hora que ele tenta amaldiçoar, ele abençoa, e depois ele ensina o segredo de como fazer o povo cair através da infidelidade, e não através de maldições externas. Nós temos o caso de Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24, que mesmo ali sendo encontrado em desobediência, quando ele mesmo faz o sacrifício, não aguardando Samuel chegar, ele diz: eu pequei, mas Deus disse: você não será mais rei em Israel. E se você quer saber se ele se arrependeu, é só você olhar o modo como ele vai agir com Davi depois. Você tem o caso de Judas, que quando volta, e ele volta aos sacerdotes e vê que Jesus havia sido preso, ele diz: eu pequei.
e joga de volta as moedas, as 30 moedas de prata. E se você quer saber se ele se arrependeu, a resposta está no suicídio que ele comete, em que ele se entrega à amargura e ao desespero, e não à misericórdia de Deus, porque Pedro também havia traído Jesus. Mas é interessante que você tem o caso de Esaú, em Hebreus 12, verso 16 e 17, que inclusive é chamado de profano, que por um pouco de comida vendeu o seu direito de primogenitura, e embora buscasse a bênção de Deus com lágrimas, não obteve porque nele não havia arrependimento. Então observe, irmãos, Deus trata de um homem, mas não trata apenas de um homem, Deus está tratando de toda uma nação. O pecado ali de Acã serve para levantar outros pecados do povo, mas aqueles outros pecados deles também serviria, o pecado de Acã e o tratamento de Acã também serviria para tratar de outros futuros pecados que pudessem vir. É interessante como alguns pais têm sabedoria de disciplinar os seus filhos no temor do Senhor, e a disciplina de um filho ser usada não para humilhá-lo na frente dos outros irmãos, mas ser usada com sabedoria e temor do Senhor para prevenir que os outros repitam o mesmo pecado. Quem tem irmão sabe disso. A minha mãe, ela tinha uma prática muito interessante. Ela batia às vezes na minha irmã, e às vezes olhava para mim com o objeto da correção e falava assim: se você fizer, você tem também. Aquilo lá era suficiente para dizer assim: eu não sou doido. Mas eu não falava para ela, é óbvio. Eu guardava aqui dentro. Mas, irmãos, aqui nós vemos então o encerramento agora da aliança de Deus, como Deus então restaura essa aliança com eles. E aqui nós vemos então um princípio que aponta para Cristo. Um princípio que aponta para Cristo. Esse princípio aqui se baseia na solidariedade pactual. Aquele que pecou, ele deveria ser punido. Esse é o detalhe. Ele deveria sofrer a pena. E somente a morte traria satisfação da ira de Deus. E é isso que nós vemos no verso 26, quando o texto encerrando diz: levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. O furor da ira de Deus se apagou, satisfazendo-se na morte daquele que havia pecado contra ele. A justiça de Deus, ela trabalha em duas vias. Ou ela vem contra nós, ou ela vem a nosso favor. Mas para que ela venha a nosso favor, ela precisa ir contra alguém. E era por isso então que você tinha os substitutos, os animais que eram sacrificados, que não eram em si mesmos suficientes para a expiação ou cancelamento, a satisfação do pecado, mas esses animais, como parte da lei cerimonial apontavam para Cristo. E aí nós vemos em Cristo Jesus, como nosso substituto, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que em si, recebendo o nosso pecado, a nossa condenação, ele pôde satisfazer a ira do Pai. A minha primeira aplicação, já encerrando o sermão, é que, recapitulando desde o início, não existe, irmãos, pecados que seja inofensivo. Não pense que um pecado simples, como por exemplo, ninguém sabe que eu estou acessando pornografia. Ninguém sabe que eu estou aqui nesse lugar fazendo algum negócio ilícito. Ninguém me conhece porque eu estou resolvendo tudo pela internet. Ninguém sabe o que passa dentro da minha mente. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque aqueles pecados que nós pensamos que são inofensivos,
o momento, a cada vez que ele vai sendo praticado, ele vai dominando, ele vai arraigando, ele vai nos dando a sensação de impunidade, de inconsequência, e vai nos tornando inconsequentes externamente nos nossos atos. Até o ponto deles se tornarem vistos e públicos, e tornar-se motivo de destruição e de escândalo. Esse é o grande perigo. Porque aquilo que nós consideramos inconsequente aqui, eles se tornam inconsequentes nas nossas atitudes. E ao tornar-se inconsequentes nas nossas atitudes, eles podem se tornar destrutivos naquilo que nós fazemos. Segunda aplicação: não viva a sua intimidade com Deus, a sua espiritualidade e as suas lutas com os seus pecados sozinho. Não faça isso, é perigoso. Se você tem tentações, fraquezas e repetidas quedas em alguns pecados, procure seu pastor, procure os presbíteros, procure aquele irmão ou aquela irmã que tem maturidade, que tem temor do Senhor, que sabe guardar segredo, e que vai poder orar com você, e que vai poder te orientar, e que vai poder te aconselhar, e que vai poder te lembrar de vez em quando como que você está agindo, e se você está se prevenindo contra o pecado, contra aquele pecado que você tem dificuldade. Tome cuidado, mas também não saia contando para qualquer pessoa, porque senão, aí talvez o assunto torne-se escândalo, e escândalo faça com que você seja tratado de outra forma dolorosa, em que a sabedoria poderia amenizar a dor. Terceiro conselho: cuide de mortificar aqueles pecados que você cai neles com maior frequência. Nós, irmãos, infelizmente pecamos diversos tipos de pecados. Mas existem, parece que alguns pecados que nós somos mais fracos neles. E por favor, não chame eles de espinho na carne, tá? Espinho na carne é outra coisa. Existem hábitos pecaminosos que nós reincidimos neles com maior frequência. Dê prioridade a esses. Dê prioridade a mortificar esses. Eu não tenho dificuldade com dinheiro, mas se o seu problema é sexo, cuide dessa área. Eu não tenho problema com sexo, pastor, mas se o seu problema é poder, é ser tirano, é de querer mandar nos outros, é de dominar, cuide dessas áreas. O seu pecado é preguiça, cuide. Veja como você possa preventivamente tratar desse pecado. Veja como você pode mortificá-lo. Veja quais textos da Bíblia você precisa memorizar para que constantemente, vindo à mente pela palavra, você, ao ser tentado, ao ser assaltado por esse pecado, você use a palavra contra esse pecado. Tenha pessoas que podem orar por você, que podem cuidar de você, em especial seus pastores, seu pastor, seus presbíteros, de orar com ele e falar assim: pastor, eu tenho lutado com tal pecado, com tal dificuldade, me ajude, me oriente, me passe alguma literatura que eu possa ler, me dê alguns conselhos práticos da parte de Deus para que eu possa lutar com esse pecado, porque eu não quero ser motivo de escândalo no meio do povo de Deus. Eu não quero ser entregue para o meu próprio pecado. Eu não quero que o meu pecado se torne motivo de vergonha para mim, para minha família e para toda a igreja. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, irmãos, e não confiamos na graça, e não confiamos em Cristo como Senhor da nossa vida, é que nós então começamos a ser entregue. Deus trata nossos pecados pela palavra. Então, quando você ouve um sermão como esse, ou como outros que denunciam o pecado, tratam do pecado, repreendem sobre o pecado, você está, mais uma vez, sendo lembrado da gravidade do seu pecado. Mais uma vez, sendo lembrado que você não pode descuidar deles. Mais uma vez, sendo exortado a policiar-se contra eles. Mas quando você despreza, e você olha
para esse tipo de pregação, ou esse tipo de exposição do texto da palavra, e fala assim, eu tenho pecados, e tenho situações, mas às vezes eu resolvo, e eu trato do meu jeito, eu resolvo do meu jeito, isso aqui não ofende ninguém, eu vou tocando a minha vida, amanhã é segunda-feira, eu tenho conta para pagar, eu tenho coisa para resolver, e a minha vida é minha, e é problema meu. Quando nós desprezamos a palavra que nos exorta ao arrependimento e à prevenção contra o nosso pecado, uma outra forma de Deus tratar do nosso pecado é nos entregando sem freio para Ele. E essa é uma forma dolorosa de Deus tratar. E aí, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só que se você cair, irmãos, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 17 ao verso 19. Interessante, nós temos aqui um exemplo de oração de confissão de pecado. Às vezes a gente ora pedindo perdão, eu tenho às vezes falado lá em casa, na instrução com as crianças, a gente não faz, é hábito às vezes de falar assim, Senhor, abençoa a minha vida, tal, e a gente pontua, né? Eu quero passar nisso, eu quero ganhar isso, eu quero resolver isso, eu quero tal, e a gente dá nome para as nossas necessidades. Às vezes quando a gente vai confessar pecado, a gente fala assim, Senhor, e perdoa a multidão dos meus pecados. A Bíblia nos ensina a reconhecer o nosso pecado por nome, a odiar o nosso pecado por nome, e a ver como Deus o chama na nódoa da ofensa contra eles. É curioso como que Daniel, ao fazer essa oração de confissão, ele diz que ele orou ao Senhor, mas em nenhum momento ele fala assim, Senhor, perdoa o pecado dos meus pais, perdoa os meus antepassados. Ele diz, Senhor, perdoa porque isso passados 70 anos já do exílio babilônico. Daniel é o único dos profetas maiores que ele vai desde o início dos 70 e ele vive até o final desse período. E ele vê o final dos 70 anos, ele é o único profeta. Então ele pode fazer essa oração olhando desde o início, porque quando ele chega na Babilônia era um rapazinho de menos de 20 anos, talvez aqui ele já estivesse com seus 90 e poucos anos, e ele agora um homem velho, olhando a história, vendo a desobediência, o desvio dos seus pais, no qual ele também estava envolvido, embora ainda sendo bem jovem, ele pôde erguer a sua voz a Deus e dizer, Senhor, nós pecamos contra ti. E observe bem a percepção de corpo. Mas no verso 17 ao verso 19, ele nos ensina aqui a apelar por algo mais forte. Não é você orar e às vezes na sua vergonha dizer, Senhor, me perdoa porque assim, vai ser uma vergonha para a sua igreja. Me perdoa porque eu vou perder o emprego. Me perdoa porque o meu casamento vai ser destruído. Me perdoa porque senão a minha reputação vai se perder. Esse não é o argumento deles. O argumento deles se dá aqui. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele recorre ao amor que o Senhor tem por si mesmo, ele recorre à misericórdia de Deus a seu favor e a favor do seu povo, ele recorre à autoridade do nome do Senhor. E hoje nós temos um nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. E você pode hoje dizer ao Senhor com toda a sua vergonha,
com todo o seu pesar, com todas as consequências do seu pecado, e dizer: Senhor, se o Senhor quiser me tirar, se o Senhor quiser destruir minha reputação, se o Senhor quiser fazer com que tudo que eu fiz, o que eu sou, se torne nada em consequência daquilo que eu fiz contra ti, o Senhor é justo, porque eu mereço. Eu mereço pior, eu mereço o inferno. E por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, por causa do seu nome, se o Senhor, ó Deus, na sua misericórdia, soberanamente quiser me usar ainda, para ser testemunha do Evangelho, para ser servo no meio do teu povo, para ser útil no meio do povo de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me restaure, que o Senhor me faça um vaso de barro nas tuas mãos, refeito como um oleiro que quebra e ele refaz e molda novamente. Mas eu sei que eu tenho pecado e o meu pecado tem sido contra ti. E eu tenho me encontrado em tristeza, em vergonha, porque eu tenho ofendido o teu nome. Deus nos abençoe, irmãos, nos ensinando a arrepender. Naquele projeto 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que é um projeto da igreja lá do Mark Dever, uma das marcas que eu achei interessante quando eu li o livro foi: um membro de uma igreja saudável, ele procura o conselho, a liderança da sua igreja, quando cai em pecado, ele procura a liderança da sua igreja para ser disciplinado. Isso é raro. Isso é raro. Porque a nossa tendência é esconder. Mas quando nós chegamos a uma maturidade, entendemos quem nós somos dentro do corpo, quando nós entendemos a importância da nossa saúde espiritual enquanto indivíduo para o corpo, e algum pecado nosso precisa ser tratado, e por uma questão de saúde, maturidade pessoal e saúde para o corpo, a nossa atitude no temor do Senhor é de procurar ajuda. É de procurar a liderança da igreja, de procurar o pastor e falar: pastor, eu preciso ser tratado. Eu lembro de um jovem, que eu pastorei ele durante um tempo, e um dia ele me ligou angustiado e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: sim, meu irmão. Não, tem que ser pessoalmente. Eu falei: pode vir aqui no escritório, a hora que você precisar. E ele chegou lá e eu percebi que ele estava transtornado. Ele sentou à frente da minha mesa, e ele começou a nossa conversa da seguinte forma: pastor, o que eu fiz ninguém sabe. Os meus pais nunca saberiam. E a pessoa com quem eu envolvi, ela é casada, e ela também não quer que o marido dela saiba. Foi apenas uma vez. E ele repetiu: ninguém sabe, mas Deus sabe. E eu preciso de ajuda. E eu vim aqui para confessar o meu pecado. E eu vim pedir que o conselho me discipline, porque eu preciso ser tratado por Deus. É um rapaz que hoje já é um profissional liberal, é um homem, é casado, e é um homem que eu admiro muito. E eu posso dizer para você, eu tive o privilégio de pastorear um homem, um servo de Deus, um homem maduro, que tem liderança de igreja, hoje. Mas naquele momento, ele teria a sua vida estragada, se ele aprendesse a pecar em secreto, e a esconder os seus pecados, sem se importar que Deus sabe. Que Deus nos abençoe. Amém.